E aí eu queria te perguntar duas coisas. O que tu não vive sem? Eu é o café. E se tem alguma história que tu lembra da tua mãe, como essa que eu lembro da bala de açúcar. E quando acaba o café na tua casa, hein? O que tu faz? Vai lá e compra, né? Imediatamente. Eu também. Mas a questão não é o café. É o quanto a gente se tornou imediatista. Não sei se o pessoal das mais antigas aí vai se lembrar. A gente que é do interior, as nossas mães costumavam fazer rancho uma vez no mês. Aquele rancho que você vai lá e compra no mercado tudo e coloca naquela despensa que é mais um quartinho de comida, que tá sempre cheia. E a minha família era assim. Na primeira semana ali que a mãe fazia o rancho do mês, a gente tinha muita coisa legal para comer, muita coisa diferente. Então tinha lá mortadela, mumu, né, que a gente conhece como mumu, doce de leite. E as outras coisas a gente tinha em casa. Então queijo a minha mãe fazia, pão caseiro a minha mãe fazia, cuca ela fazia, chimia, geleia, salame meu pai fazia, torresmo. Então sempre teve muita coisa diferente para pôr na mesa do café da manhã. Especificamente no mesa do café da manhã, eu me lembro que eram os momentos que eu mais sentia falta quando acabavam as coisas que tinham sido compradas no rancho do mês. Então, sei lá, a mãe fazia rancho, vamos supor, dia 1º, ali pelo dia 12 ou 15 acabava a mortadela. Ah, agora tem que esperar o rancho do mês que vem para comprar. Então a gente ficava aí seus 15, 18 dias comendo outra coisa que não era mortadela. E aí ontem me peguei pensando, tava eu e meu namorado querendo comer uma coisa boa. Ai, gente, quer uma coisa boa? Gordinho é fogo, né? Os dois gordinhos, domingo, queria uma coisa boa pra comer. Eu sei que tu te identifica também. Aí os gordinhos querendo lá um doce, um negócio, né? E é a última semana do mês, a gente tá apertado pra caramba. Porque a gente que é assalariado, minha filha, não tem essa do dinheiro durar o mês todo. É vacas gordas no início do mês, vacas magras no fim do mês. A gente foi ver quanto dinheiro a gente tinha e o que dava pra comprar. Isso é muito engraçado. Porque nós tínhamos juntos, dava 11,70, nem R$ 12. E aí, eu lembrei muito da minha mãe. Porque eu lembro que a gente, por várias vezes, queria comer ou a mortadela ou um doce e não tinha porque era fim de mês. E aí, ela inventava coisas. Então, eu me lembro muito emblemático, a bala de açúcar. Os meus irmãos, se verem esse vídeo, vão se lembrar. Quando não quer que o adulto seja gordinho, né? Bala de açúcar. Era só açúcar derretido, só. E é uma delícia. Não sei se vocês aí conhecem, mas ela queimava o açúcar, ficava bem marronzinho, assim, de açúcar queimado. Quando ele já estava em ponto quase de fio, ela virava numa pedra, ou num tabuleiro, numa tábua de carne, uma coisa assim de vidro, ou eu lembro que ela virava ou de vidro, ou ela colocava um saquinho de plástico, assim, aqueles de compra mesmo, transparentes, pra... Só que não era os transparentes, era o saco de arroz, de açúcar, porque ele era mais grosso, porque aqueles outros fininhos rasgavam quando a gente ia tirar a balinha. E aí ela virava a bala de açúcar, esperava esfriar um pouquinho, virava em cima daquilo ali, a gente cortava, né, quando dava uma facada, quebrava, não ficava quadradinho, ficava todo quebradinho assim, e a gente comia. Meu, que delícia aquela bala de açúcar. E por quê? Porque a gente queria um doce, uma coisa diferente, não tinha. Aí, às vezes, ela colocava nesse açucrinho, ela colocava coco, então ficava a bala de açúcar com coco. Ontem eu me peguei pensando, o que eu vou fazer com R$ 11 para dois adultos marmanjo, que comem que nem uns cavalos comer? Vou comprar uma bala? R$ 11, eu vou comprar um pacote de bala das mais baratas, porque tá tudo muito caro hoje. Aí eu quero saber, vou no mercado e vou ver o que eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Comprei pipoca, um pacote de pipoca, um pacote de açúcar. A gente evita, então a gente não tem açúcar em casa, mas ontem acabei comprando. E ainda comprei, eu sei que não é saudável, mas a vontade era maior. Comprei caldo de carne em pó. E aí fiz uma baciada de pipoca salgada com esse caldo e fiz uma baciada de pipoca doce.
E aí a gente comeu. E vou te dizer que eu não gastei todo o dinheiro. Sobrou menos de R$ 1, eu acho. Deu R$ 11, 11,10 e sobrou uns centavos. Só que a gente comeu de se empanturrar, porque a quantidade foi bastante, nos encheu. E aí eu fiquei pensando, se a gente tivesse dinheiro, como outros dias que a gente quer comer algo diferente e tem, a gente compra coisas caras, mais rápidas de fazer, a gente pede em casa, é só descer pegar na portaria, não precisa sair para ir no mercado, não precisa contar as moedinhas, não precisa instigar a tua mente a pensar em algo diferente para te consumir, porque tu vai lá e pede mais do mesmo, tu pede um doce pronto no iFood, tu pede uma entrega. E aí ontem foi muito nostálgico eu lembrar da minha mãe, assim, eu lembro que eu até compartilhei com o Júnior e eu disse, nossa, quanto no restante do mês a gente enfia os pés pelas mãos, às vezes gasta dinheiro que não precisa, porque a gente quer comer algo diferente, a gente não quer pensar. Essa que é a verdade. Nessa época que eu falo da minha mãe fazer rancho, cara, era um trabalho no mês. Tinha que pegar carona, ia lá pra estrada, nem era rua, porque não tinha asfalto, era estrada mesmo. Tinha que ir pegar uma carona, ir até na cidade, comprar um valor mínimo X lá, que o mercado exigia, pra te levar em casa e ainda te cobrava o frete, pra você poder ter carona pra voltar pra casa. Era 17 quilômetros da cidade, era no interior, no mato mesmo. E era aquilo, acabou. Eu não lembro em nenhum momento da minha mãe comentar que a gente estava passando perrengue, por exemplo, o que aconteceu comigo e o Júnior ontem, porque ela controlava isso mensal. Ela ia lá e gastava aquele valor de rancho por mês e era isso, não tinha picadinho no mercado, não tinha essas coisas. E hoje a gente vai comprando até faltar o dinheiro. E aí chega no fim do mês, tu vai ver o cálculo do supermercado, uma compra grande, maiorzinha que tu fez, 200, R$ 300, sei lá. E aí no resto do mês tu gastou mais 1.000, de 50 em 50, de 30 em 30. E é aí que vira o ralo, né, do dinheiro que nos suga. E a gente às vezes não percebe onde é que vai. Então me vieram tantos pensamentos nesse domingo de fim de mês, de não ter dinheiro, não planejar o mês todo, de querer comer uma coisa boa e não tá muito acessível e a gente se reinventar o que ia fazer. Voltando à história do café, talvez essa seja a única coisa que eu não deixaria faltar na minha casa, é café. Porque tá terminando, eu já compro. Por exemplo, hoje eu tenho que comprar, porque eu tenho café só para mais amanhã. E aí eu queria te perguntar duas coisas. O que tu não vive sem? Eu é o café. E se tem alguma história que tu lembra da tua mãe, como essa que eu lembro da bala de açúcar, que te traga essa lembrança nostálgica e gostosa de como a infância era muito diferente sem tecnologia, né? Oi, Carla, um beijo pra ti.